Na continuação do capítulo 2, nos versículos de 13 a 16, Malaquias vai continuar justamente exortando agora esse povo que não adora, trazendo aqui, nos versículos 2 e 17 e o capítulo 3, versículos de 1 a 5, vai trazer uma outra questão aqui do povo. Porque agora o povo começa a questionar a justiça de Deus. E o que tem a ver a justiça com a adoração? Se um Deus é injusto, por que então eu preciso adorá-lo? Se Deus está sendo injusto comigo, se Deus agora, inclusive, sendo acusado pelo povo de que Deus, inclusive, se agrada do injusto, nós vamos ver a que ponto chegou aqui, por que eu vou adorar a Deus? Para que eu vou adorar a Deus? Para que eu vou ofertar ao Senhor? Para que eu vou me entregar uma adoração ao Senhor, se esse Deus não é justo comigo? Se eu que faço todas as coisas, se eu que ando certo, se eu que vou na igreja, se eu que cultuo a Deus, sofro, e aquele injusto parece que nada sofre. E aí eles começam agora a questionar Deus. O profeta Malaquias agora vai exortá-los em relação a isso. Ele vai dizer assim, lá no versículo 17, onde eles chegam a uma conclusão injusta quanto a um Deus que é justo. E eles vão dizer assim, vocês estão cansando o Senhor. Malaquias vai dizer isso. Vocês estão cansando o Senhor com suas palavras. E ainda perguntam, em que nós o cansamos? Novamente Malaquias exorta aqui o cinismo deles. O que nós estamos cansando a Deus? Nisto que dizem, Malaquias vai dizer aqui, aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou, onde está o Deus da justiça? Diante desse sentimento, Malaquias vai agora exortar a uma conclusão em que o povo chega agora, uma conclusão pecaminosa, uma conclusão injusta sobre um Deus que é justo. E agora, diante dessa conclusão, eles vão questionar, para que continuar adorando um Deus que justamente quase que se agrada do injusto? Que o justo parece ser bom aos olhos de Deus. E a gente vai entender esse contexto aqui. Os cultos, as ofertas, o próprio matrimônio, toda a vida social de Israel agora, que deveriam apontar para algo maior, que deveriam trazer uma mensagem de algo maior do que aquilo que eles viriam, está sendo deturpada, deixada de lado, por justamente um sentimento aqui de indignação quanto a Deus. É interessante, eu estava estudando essa mensagem aqui essa semana, eu percebi o texto, olhando para algumas questões aqui, a sinceridade pecaminosa, essa honestidade, por assim dizer, pecaminosa dessas pessoas. Talvez eles não declarassem isso abertamente, mas Malaquias vai no ponto da questão aqui, onde mostra agora que parece que Deus precisa provar dia após dia que ama a nação de Israel. É como que o Senhor tivesse que ficar provando o seu amor para com Israel. É como que se agora Deus tivesse que ficar mostrando, olha, vocês são o povo do meu pacto. É como que se Deus tivesse que ser provado. Mas a Bíblia vai dizer assim, não tente o Senhor. Não prove o Senhor. Dá medo isso? Não tente o Senhor. Não prove o Senhor. Não duvide agora, como eles estão duvidando, do próprio caráter de Deus, de um próprio atributo de Deus, que é a justiça. E nessa concepção aqui, eles não interrompem a adoração. Eles continuam adorando, achando que esse Deus é injusto. E Deus então está cansado desse tipo de coisa. Deus então agora justamente traz aqui o seu sentimento, agora para com essa adoração quase que hipócrita desse povo. Quase não, né? Dessa adoração hipócrita de verdade. Porque ao mesmo tempo que acha Deus injusto, cumpre a tabela, cumpre ali a sua função religiosa apenas,
E Deus vai dizer assim, eu estou cansado disso. Porque aquilo que vocês apresentam não é aquilo que está no coração de vocês. Entenda aqui que a incredulidade faz com que o povo perca a noção da realidade ao ponto de declarar Deus injusto diante da injustiça que estão sofrendo. Eles colocam aqui em xeque o caráter de Deus. Esquecendo, por exemplo, que em Isaías capítulo 5, versículo 20, há uma exortação aqui que diz, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e da luz fazem as trevas, que muda o amargo em doce e o doce mudam em amargo. Essa mesma atitude esse povo está tendo para com Deus. Deus está mudando as coisas. Deus está agora, não está olhando para o povo que Ele diz que ama. Deus agora simplesmente virou as costas. Sabe por quê, irmãos? Porque o contexto, como descreve lá em Neemias, eu sei que está pequenininho aí, tá bom? Mas é só para ambientar você, de Neemias capítulo 1, versículos de 1 a 4, quando Neemias recebe a notícia de como estava o povo, quando ainda lá na Babilônia, ele recebe a notícia de como a primeira leva retornou a Jerusalém, ele recebe a notícia do povo. E o resultado é esse, o restante, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruína e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando vi essas palavras, eu me sentei e chorei, lamentei por alguns dias. Era fato, era verdade, que este povo, ao retornar agora para a sua terra, está sofrendo grande tribulação, grande problema. Por exemplo, quando nós vemos já Neemias de volta em Israel, no capítulo 9, versículos de 36 a 37, o povo agora reclamando, dizendo, olha, eis que hoje somos escravos. E até na terra que destes aos nossos pais para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos escravos nela. O povo reclamando para Neemias. Neemias, parece que essa terra que Deus prometeu aos nossos pais, que era uma terra que emanaria, uma terra que seria uma bênção para as nossas vidas, parece que se tornou uma maldição. Neemias, essa é a nossa situação. O texto, inclusive, vai dizer no finalzinho do versículo ali, nós estamos em grande angústia. Neemias, capítulo 4, versículos de 1 a 5, vai descrever que o próprio Neemias sofre zombaria de um grupinho ali que estava ali, Sambalate, né? Que agora justamente começa a questionar a presença do povo. Menosprezar. E Sambalate era alguém que estava ali, que fazia parte de uma liderança estabelecida ali pelo Império Medo e assim por diante. Ele tinha uma função administrativa e começa a questionar, olha, será mesmo que esse povo vai reconstruir os muros? Que reconstruam. E olha, uma raposa vai derrubar esses muros, essas muralhas. Eles vão acabar isso em poucos dias? Em poucos dias eles acabam as muralhas. Eles estão sendo menosprezados. Ainda no capítulo 5, nós vamos ver agora um clamor deles, porque eles estão endividados. É interessante porque agora, irmãos, o povo e suas mulheres aqui, todos estão numa grande questão social tenebrosa. Eles não tinham trigo para continuar comendo. Há uns que diziam, inclusive, que tiveram que hipotecar as suas terras para justamente continuar sobrevivendo. Alguns judeus que, inclusive, estavam cobrando juros de empréstimos dos seus conterrâneos e aqueles que não poderiam pagar, davam as suas filhas como escrava para pagamento dessas dívidas. Tudo isso descrito no capítulo 5, versículos de 1 a 6. E aí nós vemos lá, em Malaquias, o texto que diz, cadê esse Deus que diz que nos ama? É muito semelhante àquilo que Asaf, séculos antes disso tudo, descreve como um sacerdote de Deus, como alguém que estava na adoração ao Senhor. Era alguém que fazia parte da equipe do louvor. Viu, Érica? Ele servia ali.
Ele servia no templo, ele servia constantemente. Era a função dele, era trabalho dele. Ele estava ali, poxa, você fala assim, poxa, mas ele está perto de Deus, ele está servindo, ele está trabalhando a Deus. Esses homens de Deus, eles são quase que bloqueados de mal, quase bloqueados de tentação. Olha, quase que eles não pecam, sério? Asaf vai dizer assim, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cinge como colar, e a violência envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, e o coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade, fala da opressão com arrogância, abrem a boca para falar contra os céus e a língua deles percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem como fonte do qual bebe com avidez. Eles dizem, como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que esses são impuros e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e levar as minhas mãos na inocência. Asaf tem a mesma crise espiritual ao olhar os ímpios prosperando. Claro que depois, lição de casa aí, continua lendo o Salmo de Asaf. A conclusão que ele chega. Porque Asaf começa agora a ter inveja do ímpio. É como que um crente começa a ter inveja do mundo. E eu já disse isso aqui na igreja. Crentes da vida nova, crentes de Jesus. Não tenha inveja do mundo. Sabe por quê? Porque o mundo está perdido. O mundo está longe de Deus, mas os crentes hoje vivem com uma consciência, uma mentalidade, uma visão tão mundana que eles passam agora a ter inveja do mundo. E não só isso, mas quando agora diante das verdadeiras injustiças, e as injustiças são reais, elas realmente estão acontecendo, eles passam agora a questionar Deus. Deus é justo? Você já ouviu essa expressão da boca de pessoas? Você já ouviu de pessoas que sofrem? Cadê Deus? Você já viu pessoas revoltadas com Deus? Você já viu? Você já ficou revoltado com Deus? Não precisa responder. Fica guardando para você a resposta. Você já ficou? Você já trilhou esse caminho, poxa, mas eu fiz tudo certo e deu tudo errado. Cadê Deus? Poxa, eu segui lá o que o pastor fala, eu estou indo na igreja, eu estou seguindo Jesus, eu amo Jesus, mas está dando tudo errado. Você já viu isso em algum lugar? Já viu? Viu ou não? Onde está o Deus da justiça diante da injustiça? E aqui eu não estou minimizando a injustiça que o povo está sofrendo. Malaquias não está minimizando a injustiça que o povo sofria. E nós não podemos fazer isso. Nós não podemos imaginar que é frescura do outro. Porque a dor é certa. A injustiça é real. O problema justamente está acontecendo. Nós vemos em Neemias que de fato aquele povo passava por grande tormento, humilhação, ao ponto de famílias venderem os seus filhos como escravos para pagar dívidas. Olha que ponto não chega. O João Pedro ia valer um bom dinheiro, forte para trabalhar. Cadeira, meu filho, não vou te vender não, tá bom? Não vou te vender como escravo, não. Mas olha que ponto a gente chega. Tamanha é a angústia. E aí a gente pergunta, onde está o Deus da justiça diante da injustiça? Onde está o Deus? É claro que muitas vezes nós não temos essa honestidade que o pecaminoso aqui, que o povo está tendo, de justamente acusar Deus de injusto. Mas nos esquecemos que
Nosso tipo de justiça não é o mesmo tipo de justiça de Deus. Primeiramente, porque a justiça de Deus ela é estabelecida em Cristo Jesus, onde pecadores injustos são justificados em Cristo. O justo, agora, sofrendo pelo injusto. O justo sofrendo até pelo injusto que é você que está sendo injustiçado. E que também é um injusto perante Deus. É Cristo sofrendo agora, e é isso que nós precisamos lembrar, que a própria injustiça que estava acontecendo não era apenas um problema social, não era apenas um problema de negligência, mas essa injustiça apontava para algo maior. Um justo que sofreria por toda a injustiça. Olha a visão. É claro que a dor disso tudo, a dor da injustiça, nós vamos apenas olhar para aquilo que estamos sofrendo. Mas nós não vamos olhar para o mal que estamos sofrendo, além daquilo que ele está nos causando. Porque está doendo. Mas Deus, justamente com Malaquias, e aqui nós vamos ver no capítulo 3, vai demonstrar que toda essa injustiça aponta para alguém justo, que lidaria com toda a injustiça. Em Lucas capítulo 18, versículos de 2 a 8, nós vamos ver o seguinte relato. Em certa cidade, Jesus ensinando sobre justiça, com o exemplo de um juiz injusto. Olha só, fazendo uma comparação aqui. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela cidade uma viúva que sempre procurava dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. É interessante que eu vejo a sinceridade desse juiz, ele se considera, ele faz uma autoanálise: eu sou mau mesmo, eu sou ruim mesmo. É impressionante isso, né? Ele mesmo reconhece. Porém, como esta viúva fica me incomodando, eu vou julgar a sua causa, para não me acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouça bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? O que Jesus está dizendo é que se um juiz iníquo, mau, reconhecidamente por ele mesmo, que diz que ele sabe que ele é ruim, que ele não cumpre as funções dele, fez justiça, o que dirá de Deus? Jesus está dizendo: o que dirá de um Deus que é justo? O que dirá de um Deus que agora fará justiça para os seus escolhidos, para os seus eleitos? O que dirá de um Deus que clama por aqueles que dia e noite clamam por justiça? Mas aí, irmãos, existe um problema no versículo, que existe uma espera. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé na terra? Você vai esperar a justiça de Deus? Você vai esperar a justiça de Deus ou não? Porque diante da injustiça, diante do problema, diante dos nossos olhos, nós nos esquecemos de um Deus de justiça e queremos que a justiça seja feita de imediato. E o povo quer isso, e o povo quer justamente quer mostrar isso, mas Malaquias está mostrando para eles: calma, gente, não faça isso. Porque Deus, daqui a pouco nós vamos entrar no capítulo 3, apresentará o seu mensageiro. Aquele que fará justiça. Aquele que justamente fará justiça. Por isso, irmãos, essa tentação que nós lidamos todos os dias de injustiça. Você é injustiçado. Não precisa nem dizer assim, amém? Não, não vai amém, não. Você é injustiçado. Você vê o mal muitas vezes prosperando. Você sente na pele, você justamente presencia este mal te afetando no seu trabalho, no seu dia a dia, com os seus filhos. Você diz: poxa Deus, como é que pode isso? Cadê o Deus da justiça?
Ele está onde ele sempre esteve. E ele apresentou, trouxe aquele que haveria de fazer justiça por todos nós. Mas, irmãos, aqui cabe a nós uma fé agora, justamente na espera e na condução desse Deus que aplicará a sua justiça. Porque senão, você vai se tornar um vingador. E Deus não te chamou para ser um vingador dele. Deu para entender? Se você não esperar a justiça de Deus, você vai se tornar alguém que fará justiça com as suas próprias mãos. Você não tolerará os erros, inclusive, da sua família e tentará aplicar a sua justiça. E a sua justiça muitas vezes não tem nada a ver com Deus. Você, pai, aqui, provavelmente já deve ter, na hora de corrigir o seu filho, já deve ter algum momento de raiva, de ira, perdido a mão. Sim. Pisou na bola. Poxa, eu pago a escola, essa criatura. Olha, aí a reclamação da professora, não estuda, olha, só problema, a agenda dele vem com um monte de carimbinho da professora lá com problema, essa coisa. E aí você vem já do serviço com raiva, nervoso, e já vem, e aí você pega aquele moleque pelas orelhas, assim, você fala assim, você vai estudar, seu maluco, você vai agora entrar na vara e secar raiva, e você aplicando a sua justiça, e o Deus irado incorpora você. Ó. Coitado do menino. Não estou dizendo que ele não tem que ser corrigido, tá? Mas entenda aqui como nós ultrapassamos esse limite facilmente. Entenda aqui como nós ultrapassamos esse limite e nós nos tornamos cegos com isso. Porque nós justamente adoramos um Deus de justiça. Porque não é só um Deus de amor. Porque agora justamente Ele se apresenta como um Deus de justiça e faz justiça por nós. Não duvide desse Deus que é justo. Não duvide. Não duvide desse Deus que está tratando este mundo. Não duvide de um Deus que agora, que muitas vezes nós pensamos, Deus está dormindo e largou esse mundo rodando para ver o que dá, o que sobra no final. Porque está difícil. Está difícil? Irmãos, eu fico... Olha... É uma coisa de maluco. Porque você liga o noticiário, é só coisa... Você vê as pessoas, você fala assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu lembro que lá em Sumaré tinha uma pichação assim, lá no muro lá. Ficou muito tempo aquela pichação no muro, dizendo assim, pare o mundo que eu quero descer. Não sei se era poesia, letra de música, eu não sei. Isso aqui o cara foi... Pare o mundo que eu quero descer. Eu lembro disso. Para o mundo que eu quero descer. Porque Deus tá demais. Está demais. Agora, Deus falou que isso aqui ia ficar bom? Deus prometeu isso? Deus prometeu um céu na terra para você? Deus prometeu agora que... Ora agora, florzinha de Jesus. Ô, florzinha de Jesus, olha aqui para mim. Vou dar um sorvetinho para você, um pirulitinho. Você está sofrendo tanto, está chorando? Agora eu dou um pirulito para consolar você. É assim que Deus faz? O cravinho de Jesus? O homem é cravo? O homem é cravo, né? O cravinho, o soldadinho de Jesus. Obrigado, Ana. O soldadinho de Jesus. Está chorando por quê, soldadinho? Vou dar um pirulitinho para você, viu, soldado? Para consolar você. É assim que Deus faz? Deus não nos dá sorvetinho. Deus não nos dá pirulitinho quando nós estamos chorando. Deus não vai agora justamente trazer um agradinho diante da injustiça. Mas Deus se apresenta como um Deus justo que nos consola mesmo diante das injustiças e lágrimas do nosso coração, da nossa vida. Por isso, irmãos, cresçamos na nossa relação com Deus. Cresçamos, amadurecemos aí na nossa relação com Deus. Deus, eu gosto eu assisto às vezes os podcasts do Bilbo. Ele escreveu lá, ele fala de um livro lá que Deus, eu não li esse livro, mas ele fala Deus não tem medo de derrubar o nosso sorvetinho. Quando derruba o sorvete da criança, o que acontece? O que a criança, derruba o sorvete da... Mãe, caiu uma sorvete. Ai, Deus, caiu meu sorvete. Deus não tem medo de derrubar o seu sorvetinho. E Ele não vai te dar, às vezes, outro sorvetinho. E Ele continua sendo justo. Por isso nós precisamos corrigir nossa conclusão
injusta quanto a Deus. Nós precisamos agora, irmãos, lidar com isso na nossa mente e no nosso coração, porque muitas vezes nós caminhamos nesse mesmo desejo aqui, nessa conclusão dos judeus, uma conclusão injusta quanto a um Deus justo. Deus não é injusto. Entenda isso. Deus não é injusto. Se amanhã você tiver um câncer, não estou fazendo praga não, tá? Deus continua sendo justo. Pastor, mas eu estou sofrendo uma injustiça. Deus continua sendo justo. E aí cabe a nós olhar para essa injustiça e clamar a Deus para que a sua glória se manifeste nessa injustiça. Porque, irmãos, o texto continua no capítulo 3. E é interessante porque eu acho que aqui a divisão do texto não ficou boa. Porque aquele finalzinho do versículo do capítulo 2 deveria ter sido incorporada no capítulo 3. Porque agora Malaquias vai dar a resposta. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, o Senhor a quem vocês buscam virá no seu templo, e o mensageiro da aliança a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives, como sabão dos lavandeiros. E ele se assentará como derretedor e purificará a prata. A resposta à pergunta irônica e incrédula do povo agora está sendo apresentada por Malaquias, por esse que agora prepara o caminho, o mensageiro de Deus. É interessante porque nós vamos observar que essa profecia ela se concretiza lá com João Batista. Como diz Mateus capítulo 11, Marcos capítulo 1, versículo 2 e Lucas capítulo 1, 76. Eis que envio diante de vocês o meu mensageiro, a quem preparará o caminho diante de vocês. Falando de quem? De João Batista. Ou seja, Malaquias, o mensageiro, está falando de um mensageiro que virá preparar o caminho para esse justo que virá. Entenda que Malaquias quer demonstrar que sua mensagem aponta para a vida de um outro mensageiro, que aponta para a vida de Cristo Jesus. E não é isso que João Batista diz? Não é isso que João Batista faz? Apontando assim, preparando o caminho para Cristo Jesus. É interessante que o texto vai dizer também que ele virá, lá no texto que nós lemos de Malaquias, e encherá o seu templo, fazendo uma alusão, por exemplo, aquilo que é feito no tabernáculo em Êxodo capítulo 40, versículos de 34 a 35. Depois nós vemos a glória do Senhor enchendo o templo também, em 1 Reis capítulo 8, versículos de 10 a 11. E nós vemos, por exemplo, em Lucas capítulo 2, versículos de 29 a 32, quando Simeão agora, no cântico de Simeão, no templo, um sacerdote de Deus, que ministrava na adoração ao Senhor, dizendo: agora o Senhor pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, ao qual preparastes diante dos povos, de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo, a Israel. Pronto, a glória do Senhor se apresentou por meio de Cristo Jesus. Pronto, a glória do Senhor, que havia sido tirada agora diante de um povo que reclama de um Deus injusto, que não vê glória nesse Deus, agora é apresentada agora em Cristo Jesus. E agora Simeão vai dizer assim: eu já vi isso acontecer. Aquilo que se esperava, aquilo que apontava, aquilo que se estava dizendo que ia acontecer, aconteceu. Graças a Deus por isso. Louvado seja Deus. Isso não é maravilhoso? O justo veio sobre a terra. Aqueles ao qual vocês questionam a justiça, se manifesta em justiça. O mensageiro de Deus, o próprio Deus se apresenta agora em justiça. A justiça agora em pessoa. Em pessoa. Mas o texto de Malaquias, voltando um pouquinho lá, vai descrever o seguinte. Voltando não, vindo para frente aqui. Mas quem poderá suportar
a sua vinda? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Vocês estão clamando por justiça? Queremos justiça. Deus, estamos sofrendo injustiça. Eu enviarei aquele que é justo. Ele fará justiça. Mas vocês vão suportar? Vocês suportarão a justiça quando ele se apresentar? Quem poderá agora se declarar subsistir ou se declarar inocente quando ele aplicará a sua justiça? Quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá agora, você que clama por justiça, você vai dar conta dessa justiça quando se manifestar? Você vai dar conta? Você que clama por justiça? Outro dia eu estava assistindo um filme, uma série, e ali tinha uma família que foi injustiçada diante de um criminoso, um serial killer lá e tudo mais, matou a filha. E eles estavam assistindo à execução desse homem. Ele foi condenado à pena de morte. E ele morreu ali e a família estava assistindo aquela execução. É interessante porque a expressão da família assistindo à execução, diante de uma justiça de fato que deveria ser feita por aquele crime que aconteceu, traz um pavor impressionante na vida daquelas pessoas, que a gente pensa assim, poxa, mas agora esse homem vai morrer, esse homem será executado, será punido por aquilo que fez, agora isso resolveu no coração dessa família. E não resolveu. Sabe o que acontece com a mãe da menina? Eu não vou dar o nome do filho, eu vou dar spoiler, né? Ela depois vai e tira a sua própria vida. Porque eles não suportaram essa justiça. E quando olharam para aquele homem sendo executado, aquela tensão, aquela fisionomia, aquela coisa, algo que transcende inclusive a tela e diz, poxa, é insuportável você ver aquilo. Por isso, irmãos, a injustiça agora, quando nós vemos com os ataques de Israel, que injustiça é aquilo? Loucos, alucinados, endiabrados lá, simplesmente pegam o fuzil e começam a atirar em todo mundo. Qual foi a justiça que Israel aplicou? Qual foi a justiça? Destrói tudo. E nós ficamos horrorizados, tanto com aqueles que matam, quanto com todas aquelas famílias sofrendo a justiça que de fato deveria ser feita. Se torna insuportável. Deu para entender aqui? Como isso parece que em Cristo Jesus, isso de alguma forma nos traz essa consternação, esse negócio, e Malaquias vai dizer, vocês vão suportar isso? Porque agora esse justo virá como esse lavador que usa um sabão forte para tirar as manchas da roupa. Esses dias eu fui lavar a louça, e aí minha mão começou a descascar, assim, sabe? Aí a Linda falou assim, é porque você não está acostumado a lavar a louça. Está com a mão muito sensível. Que o sabão, arranca mesmo. Limpa lá o prato e arranca o couro da mão também. Não só isso, ele vai usar uma outra figura. Justamente aqui, desse ourives agora desse ourives agora que justamente agora como que refina o ouro, a prata aqui, numa alta temperatura e que tira toda aquela toxina, toda a impureza do aço. Você já viu o aço derretendo? Eu já vi, eu trabalhei numa siderúrgica. Alta temperatura. E aquele negócio, aquela impureza começa a subir assim, e aí vai um rapaz lá muito corajoso com uma manta térmica e começa a puxar aquelas que a gente chamava de carepa. Aquela sujeira do aço, a contaminação do aço. Numa alta temperatura, e só sai a impureza diante dessa alta temperatura. Essa é a figura que Deus está usando. Essa é a figura que Deus está usando que vai purificar a sua adoração novamente com os filhos de Levi, que retornarão agora numa adoração pura diante de Deus. E isso não é feito com Cristo Jesus?
Isso não é feito, irmãos, como por exemplo em Hebreus vai descrever, Hebreus capítulo 12, versículo 11, na verdade, toda a disciplina a ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, porém mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Deus se entregou por nós, como justo, como justiça. Fez justiça por nós. E nele agora, vivemos debaixo dessa justiça, onde somos purificados dia após dia. Eu vejo muitas vezes que a gente ora assim: Deus me dá mais santidade. Tá certo você orar assim? Tá bom? Continue orando assim. Mas essa oração é dolorosa. Essa oração é doída. Essa adoração queima o nosso coração como um fogo que consome o nosso pecado. Essa adoração, essa oração limpa e arranca o couro da nossa alma. E dói, e dói, e dói. Porque agora esse Deus está fazendo justiça. E muitos não suportam isso. E muitos não vão conseguir lidar com isso. E eu entendo aqui, irmãos, que só consegue lidar com isso quem de fato são os filhos de Deus. Os verdadeiros crentes. Porque você falar de purificação, de santidade, de justiça para um incrédulo é insuportável. E aqui o grande erro, muitas vezes, nosso como evangélicos, é atribuir a nossa compreensão de honra, de honestidade, de valores, àqueles que não têm Cristo Jesus. Eles não entendem isso, mas nós entendemos. Nós lidamos com essa dor, com essa purificação debaixo da graça de Cristo Jesus. E Hebreus vai dizer que às vezes isso é debaixo de muita disciplina. Vamos orar pela disciplina de Deus essa semana? Deus aplica a disciplina do Senhor. Jesus amado. Vamos orar por isso? Deus derrama sobre nós a tua disciplina. Desce o sarrafo. Dá a varada, Senhor Deus. Ó. Mas isso não acontece? Você não precisa nem orar. Não é isso? Isso acontece, porque Deus agora justamente está trazendo, operando em nós, essa purificação, fazendo uma justiça. E você só suporta isso porque você é um crente em Cristo Jesus. Nós só suportamos isso porque isso é debaixo do sacrifício de Cristo Jesus. Onde de novo eu vou diante de Deus e digo: Deus, me perdoe. Eu mereço essa correção. Eu mereço porque eu fui injusto com o Senhor. Porque, irmãos, nós vivemos apenas, ou a lei apresentava apenas, uma sombra daquilo que viria. Que é o que nós estamos falando aqui nos domingos. Uma imagem, não é uma imagem real das coisas, que não consegue se aperfeiçoar. A lei, os sacrifícios oferecidos. O autor de Hebreus vai dizer assim: tudo aquilo não era perfeito, era apenas uma sombra para aqueles que se aproximam de Deus. Com os mesmos sacrifícios que ano após ano, continuamente eles oferecem. Se isso fosse possível, não teriam deixado de ser oferecidos. Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciências do pecado. Num segundo momento acrescentou: eis que estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro e para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas. Irmãos, resumindo tudo isso aqui, eu e você clamamos por justiça. Mas a justiça de Deus só será suportada se você estiver em Cristo Jesus. Se você não estiver em Cristo Jesus, isso se torna um peso muito grande. E não tente fazer justiça com as próprias mãos, onde agora, pela sua religiosidade, você vai querer fazer justiça pelas próprias mãos. Tem um monte de crente que domingo após domingo fica fazendo justiça com as próprias mãos.
Eu vou no culto porque, olha, essa semana eu pequei bastante e eu vou no culto para Deus expurgar os meus pecados. Olha, eu vou no culto porque hoje é o dia da ceia e da ceia é o dia que Deus expurga e lava o meu pecado. Porque essa semana eu briguei com a minha mulher, briguei com o meu marido, eu chutei o cachorro, eu julguei o gato do 13º andar. Olha, eu xinguei palavrão, eu cortei, eu fechei o carro na Anhanguera e eu fiquei bravo, eu fiquei irado, eu mostrei o dedinho. Para, pastor. Aí eu vou na igreja fazer a minha justiça. Fazer a minha justiça. Deu para entender aqui? Mas essa justiça é feita por quem? Por Cristo. Onde você agora, diante da sua injustiça, diz: Senhor, me justifique em Cristo Jesus e me perdoa em nome de Jesus. Porque eu fui injusto. Porque eu vivi a injustiça e agora eu dependo do Deus que é justo, que é o Senhor. Me perdoe. Deu para entender aqui que a gente complica as coisas? Seria tão mais simples você e eu resolvermos os nossos problemas em Cristo Jesus, ao invés de acharmos alternativas que não são bíblicas e que fazem apenas parte da minha própria justiça. Eu vou ajudar lá com os... olha, eu sou tão injusto. Eu roubo todo mundo, eu não recolho lá os benefícios dos meus funcionários, olha, não sei o quê, agora então eu me sinto culpado e agora eu vou dar uma ofertinha, vou dar uma ajuda lá para a turma lá do Rio Grande do Sul. Já viu isso? É assim que o mundo faz. Fazendo justiça com as próprias mãos. Mas, irmãos, essas pessoas não suportam a justiça de Deus. Essas pessoas não suportam esse que veio e fez justiça por nós. Por isso, quando você olha para essas coisas, você precisa lembrar que lá no finalzinho do versículo 5, Malaquias vai dizer assim: virei até vocês para juízo. Terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas e os órfãos, e torce o direito dos estrangeiros. E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês que estão dizendo, cadê o Deus de justiça? Vocês que estão questionando, por que os justos? Porque nós estamos sofrendo e o ímpio está prosperando. Você tem certeza que você quer isso? Porque o dia que eu aparecer, o dia que eu fizer a justiça, essa lista negra sofrerá. Entenda que a listinha que Malaquias está usando? Não seria alguns daqueles que Neemias descreve lá em Neemias? Alguns que estão explorando viúvas, os órfãos, os direitos sociais, aqueles que não temem o Senhor dos Exércitos, aqueles que estão propagando esse slogan. Cadê o Deus justo diante da injustiça? Eu acho que fizeram até uma camiseta assim, né? Cadê o Deus justo diante da injustiça? Tinha a galera com a plaquinha lá, fazendo piquete na frente do templo. Cadê o Deus justo diante da nossa injustiça? Deus se apresentará. Deus se apresentará como julgará isso. Os injustos agora não passam por bons aos olhos de Deus. Não creiam nisso. Porque os injustos agora sofrerão o castigo de Deus. E aqui, irmãos, até agora eu falei de Cristo Jesus que fez justiça por nós. Mas haverá um momento em que o Senhor Jesus voltará como justo juiz. O justo juiz que fez justiça por nós não foi suportado, tanto que não foi suportado que foi morto. Retirado de nós. Eles não suportaram a justiça de Cristo Jesus. Eles não suportaram dizer, eu vou morrer em lugar de vocês. Eu farei justiça por vocês. Eles disseram, não queremos. E o que fizeram com Jesus? Morreu. Mataram Jesus. Mas esse mesmo Jesus voltará agora, não como um Salvador, mas como justo juiz. Aquele que julgará os incrédulos, aquele que julgará estes que juram falsamente, exploradores, esses que andam agora, esses ímpios que andam em justiça.
Por isso, irmãos, lembre-se que nosso Senhor Jesus voltará um dia como justo juiz e justamente julgará o mundo. E qual é o julgamento, qual a sentença do mundo? Qual é a sentença do mundo? Inferno. Inferno. Nós vamos ter a visão aqui da justiça sendo feita diante desses injustos. E aqui eu fiquei pensando essa semana, irmãos, você já imaginou? Pessoas que você ama, familiares seus, familiares meus, que não são redimidos por esse Deus justo, que sofrerá essa justiça de Deus? Alguns vão dizer assim, não, lá no céu a gente não vai lembrar de ninguém, porque lá não vai ter sofrimento, então eu vou ver que o meu filho não foi, que a minha sogra não foi, graças a Deus, né? Eu vou ver, não, eu vou ver... Não, eu não entendo isso não. Eu entendo que nós vamos lembrar de todo mundo. Vai lembrar. Cris vai lembrar do Alessandro, viu? Você vai lembrar, é assim, a gente vai lembrar. A gente vê isso, por exemplo, com Lázaro e o pobre ali que lembrou. A gente vê ali, ele conheceu Lázaro. Nós vamos lembrar. E nós vamos ver aqui, presenciar estes que andaram em justiça, sofrendo a justiça de Deus. Você imaginou isso? E sabe qual é o resultado disso? Nós vamos criticar Deus? Não. Nós vamos adorar a Deus, porque Ele é Deus justo. E isso me dá temor e tremor, porque nós vamos ver pessoas que amamos sendo condenadas ao inferno. Porque Deus é justo. Nós vamos ver pessoas que estão no nosso convívio, pessoas que nós falamos de Jesus várias e várias vezes, sendo condenada ao fogo eterno por toda a eternidade, numa justiça que não tem fim. E aí vamos ainda adorar a Deus, um Deus que é justo. Eu entendo que nós vamos ser capazes de fazer isso apenas porque nós teremos um corpo, uma alma, uma mente glorificada em Cristo Jesus. E de fato vamos entender as razões de Deus, porque será bastante duro ver isso aqui. Porque até o inferno vai glorificar Deus, o Deus justo. Deu para entender aqui? Que até o inferno vai glorificar um Deus que se apresenta em justiça, a justiça está sendo feita. A justiça está sendo feita. Por isso, irmãos, quando nós adoramos a Deus, nós também adoramos um Deus de justiça. Encerrando essa mensagem, eu quero pedir para que você essa semana, lição de casa, tema e trema diante de um Deus de justiça.